Seu Oswaldo, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem, meu querido amigo? Boa noite. Meu secretário Marechão, a Dorta, tudo bem? Tudo bem? Então, Certo. Nota no colo, professor. vamos iniciar a 21ª ata do dia 21 de março de 2023, às 18h17. às 18h17. E, em primeira situação, eu gostaria da gente manter a calma. Por favor, vamos falar um por vez, porque a ata, sendo gravada em vídeo, se falar 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, ela não é audível e não passa a ser uma ata confidente. Então eu peço, por favor, vamos nos acalmar, vamos fazer uma reunião que a gente possa chegar num objetivo que nós queremos, objetivo qual seja. A pauta diz isso, vamos fazer isso, acabou. E aí vamos deixar para o próximo mês mais detalhes, se for o caso, para que a gente não possa entrar em discussões assim muito a miúdo, que possa levar a não objetivo que nós estamos querendo. Pessoal, então, o que nós estamos pensando é o seguinte: a primeiro ainda, por favor, aqueles que não assinaram a presença de presença, assinaram a presença. Nossa, Bom, pauta da reunião. Item 1. Decidir quem fiscaliza o convênio mata ciliar convênio. Item número 2. Apresentação do texto da revisão do regimento interno. Item 3. Assuntos gerais. Está aberto o item 1. então, fazendo um pouquinho histórico dessa palavra aí, dessa primeira item, na reunião passada se discutiu bastante em quem o problema é que financia, mas quem fiscaliza o convênio é o Conbea. Então ficou aquela situação de falar quem é que vai fiscalizar. Então nós vamos hoje colocar em votação quem vai fiscalizar esse convênio com a mata ciliar. Se é o Condema, se é o Conbea. Levantando o seguinte: visto em ata, conselheiro Galo, nós temos o convênio com a mata ciliar definitivo. Ele não é aprovado ano a ano, ele é definitivo. Esse é um primeiro dado. E agora a questão de fiscalizar, porque até que na época não tinha o Conbea ainda, e já estava ainda a fiscalização. Se o senhor falar, o senhor me der um adendo, só Isso. Já posso dar para você já, pode falar. Eu estou participando aqui do Condema porque eu sempre quis, mas não dava muito tempo. Eu ia pedir para vocês ficarem com essa parte de fiscalização, porque o Condema está muito zoneado. Tá bom, tá? A gestão não está boa, enfim. Mais uma coisa nós não vamos conseguir, porque não é aberto para nós, é decidido tudo de lá em cima que é decidido, passam o que eles querem para a gente, então não é passado pelo conselho. Tá? Então eu gostaria mais que, por enquanto, já que vocês pagam, vocês ficassem com essa parte por enquanto. Questão de encaminhamento. Eu posso sugerir, e aí com a representante do Conbea ajudando, dando anuência, eu acho que uma forma muito prática de fazer, a mata ciliar é uma instituição que tem documentação. Sim. Então acho que a mata ciliar deveria ter uma prática, e garanto que vai ser muito tranquilo, de envio mensal dos relatórios, com as fotos, os bichinhos que eles resgataram. Eu já vi As fotos eu acho que eles não conseguem, porque a demanda deles é muito grande. Não faz mal. Aquele relatório base que eles mandaram em setembro do ano passado, se ele for um relatório base, ele já diz exatamente quais os recursos eles dispuseram, o que eles fizeram e quais as entregas com um balancete. É um formato que
passado, se não me engano, em setembro. Que eles façam uma apresentação sucinta, mensal, e enviem à CEPLAN. O senhor secretário pode nos devolver esse relatório na forma de envio pelos e-mails, porque todo mundo tem e-mail aqui. O que você acha, Larissa, da gente ter um representante da mata ciliar mostrando o trabalho do ano 2 vezes por ano ou quadrimensal? Então, nesse ponto aí tem que ser Direto com eles. Não, mas a ideia eu acho válida, Porque, né? inclusive- Semestral, inclusive. Mas eu não sei a demanda dele se permite isso. Então, a gente poderia propor 5 mil. Se levar um animal silvestre, eu levar 500, é o mesmo valor. é muito baixo. É muito baixo. Vai, Eu é acho. muito baixo. O custo-benefício é altíssimo e o valor que a gente dá para eles é muito baixo. Então, a minha questão de encaminhamento é bem simples. Todo mês, relatório mensal enviado à CEPLAN e distribuído aos conselheiros, da transparência e da governança. E a gente pode sugerir a mata ciliar de 6 em 6 meses, não precisa ser dezembro, que é um mês muito cheio, pode ser mês intervalado. Por exemplo, abril e outubro, que eles venham aqui e façam uma apresentação do trabalho, até para que, e convidando o Combé a participar também, até para que a gente possa prestigiar o trabalho que eles fazem, mostrando o valor do trabalho que eles fazem. Eu acho que isso é simples, isso é tranquilo, é auditável, é transparente, dá governança e ainda a gente tem a possibilidade de alguém vindo aqui mostrar o trabalho. Sim. A fiscalização, como isso se refere, eu estou em dúvida, seria simplesmente financeiro. Sim, essa na realidade a fiscalização é o seguinte. Então, mas É a parte, não só a financeira, como vocês estão pagando, vocês é que estão dando o dinheiro, eu acho mais fácil vocês, além de fazer isso, fazer a fiscalização que ela quer mensal, né, que ela está pedindo. Mas a fiscalização, quando acontece qualquer problema com o animal silvestre, liga-se para o SECOM 153 e é o pessoal do GAPA ou alguém da GCM, quando o GAPA está, ou às vezes estão de férias, enfim, aí se chama alguém da GCM, eles pegam e levam direto para a mata ciliar. essa é a minha dúvida, porque na verdade, eu acho que não sei se tem técnicos aqui competentes para fazer atuam nessa área. Não, os Tá. técnicos que estão no GAPA fizeram cursos com eles lá Na na verdade, mata nossa ciliar. fiscalização seria esse plano financeiro. Exatamente. Porque nós não teríamos competência técnica para analisar Não, é só mesmo a parte fiscal mesmo de dinheiro. Uma vez, por favor. Então, se nós cedemos 5 mil, seja para 10 animais, nós simplesmente tomaríamos conhecimento do relatório Sim, e não sim. seria uma fiscalização. Sim, Seria uma anuência. isso. Tá? Uma prestação de contas. Isso, entendeu? Uma questão, primeiro antes da gente começar a discutir o que vai ser feito, vamos fazer a votação primeiro para ver se vai ser o Condema que vai ficar fiscalizando mesmo, faça os outros conselheiros. Aí depois a gente parte para a discussão de como é que poderemos fazer a trabalho. Perfeito? Se nós vamos discutir, daqui a pouco não, eu Combé que vai tomar conta. Palavra ao Saulo, conselheiro Saulo. Não, era aquilo, né? Eu acredito que não adianta a gente querer e temos que ver a disponibilidade deles, né? Vocês podem, uma vez anual, vocês mostrarem fotos, alguma coisa, só para a gente, nem que seja uma vez por ano, né? Ou, a gente tenta a cada semestral, mas se não der, uma vez por ano já é excelente. A gente pode encaminhar a votação? Só para constar também do ponto de vista da administração pública, né? O que existe é um contrato entre a Prefeitura de Vinhedo e a Associação Mata Ciliar. Esse contrato ele passa por uma gestão de contratos que aí está na Secretaria de Planejamento Ambiental. Aí pensando nesse ponto que a Tereza muito bem colocou de governança, eu entendo que seria então disparado um relatório, aí poderia ser mensal, bimestral, semestral ou anual, para o Condema, para os conselheiros, mas a fiscalização inicial, quem faz é a própria CEPLAN e também a Secretaria de Gestão Pública e Transparência. Então, o Conselho, na verdade, lhe daria um respaldo àquilo que já está sendo feito em termos financeiros, que aí também não teria tanto a competência técnica para ver se o animal está sendo bem ou mal atendido, aí seria um trato muito próprio da própria associação.
Então, eu acho que seria isso, né? Primeiro, uma gestão de contratos da Secretaria, uma verificação nesse sentido da própria gestão, administração desse serviço, mas como o dinheiro está saindo do Fundema, então o Conselho também, por meio da governança, daria esse respaldo dizendo, tudo bem, está aprovado esse trabalho, a gente está aqui concordando com o valor que está sendo despedido. Perfeito. É uma questão de esclarecimento sobre a lei. Nós somos cogestores do Fundema pela nova lei. Então, necessariamente, a gente não pode deixar o trabalho só na CEPLAN. Se o dinheiro sai do Fundema, ele tem que ser cogerido com Por isso o mesmo que eu Fundema. estou pedindo Perfeito. para vocês ficarem com essa parte. Vamos votar? Colocando em votação se o Condema fica com a fiscalização. Junto com a CEPLAN. Secretaria de Planejamento Ambiental. Vote, por favor. O presidente é voto de paridade, o presidente não vota. Em conjunto com a cidade. Em conjunto, Em né? conjunto, porque a lei manda. Sim, mas aí então a pergunta tem que ser feita de forma esclarecedora. Se Perfeito. o Condema vai fazer parte da fiscalização junto com a Junto com a CEPLAN. CEPLAN, perfeito. Essa é a pergunta. Isso, perfeito. Perfeito. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Fabiano. Eu estou como. Suplente da Fernanda. Ah, tá. Sim. Por favor. Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Justiça. A favor. Mobilidade Urbana. Ausente. Ela Ambiental. A favor. OAB. Ausente. Cresce. A favor. A CIG. A favor. Costa das Araras. A favor. Jardim Europa. A favor. Vista Alegre. Cristina ausente. Gente, só um esclarecer. Desculpa a minha hesitação na hora que eu respondi. É que o Diniz tinha conversado a respeito da pergunta que ia ser feita. E logo em seguida foi perguntado o voto sem perguntar, sem fazer a pergunta novamente. Por isso foi exigido. 8 pontos. 8 votos favoráveis. Educação. Pode dar a favor, tem que ser. Agora eu vou ficar respondendo. Então 9 votos a favor. Desculpa. Então, vamos abrir a palavra agora para a questão dos detalhes, né? Como bem o conselheiro Galo sugeriu, né? Que a gente faça agora os detalhes. Se, é claro que eu não estou falando uma afirmação, mas me parece que a Mata Atlântica, a Mata Ciliar, nos dá todo mês um relatório dos trabalhos a ser feito. Então já tem esse relatório, ao invés de ser semestral ou anual, não, já tem mensal lá na Secretaria. Então é esse relatório que eu gostaria, então, se for o caso, mandar todo mês para todos os conselheiros. Correto? Perfeito. Então é um detalhe importante isso aí vem. Agora, dessa forma a gente já está verificando, entre aspas, fiscalizando ou dando anuência nos pagamentos que estão sendo feitos. A minha opinião, eu acho que foi uma solução acho que bastante própria dessa forma, porque assim, nós já sabemos de antemão, já tem uma experiência, já tem um histórico que a mata ciliar ela é muito importante para o nosso município e pelo menos até agora não tem nada que desabone esse convênio com a mata atlântica, né? Então nós não estamos aqui discutindo uma situação melindrosa, nós estamos discutindo aqui uma situação de gestão, né? E eu acho que dessa forma acho que foi bem resolvido e eu estou muito contente dessa solução. Então esse Mais ainda. Não, porque foi uma luta, né, não sei, me corrigir se eu estiver errado, foi a Flávia, né, o vereador, a assessora, né, que foi um grande empenho dela, eu acompanhei assim, né, muito importante para nós, né, Tanto que a nós gente deve, desculpa, e a gente deve, né,
continuar melhorando, né, esse serviço para a nossa cidade, né? Porque é muito importante. Só a título de curiosidade, para vocês saberem, tem uma onça parda com 2 filhotes andando para o lado de Santa Fé, tá? Corredor ecológico. Nós conseguimos filmagem, né, dela com dois filhotes. O pessoal, apesar que o pessoal do Santa Fé está todo mundo morrendo de medo, né? Mas a gente tem que ficar explicando, que o pessoal já acha que vai matar todo mundo. Enfim, os paulistas, né? Que não entendem nada, enfim, não querem achar nenhum. São gatinhos. Então, assim, a título de curiosidade, ela voltou com 2 filhotes, para falar com 2 filhotes ensinando eles a caçarem. Mais um motivo para que a gente abrace efetivamente, de forma efetiva, real, a questão dos corredores ecológicos na cidade de Vinhedo. O senhor está um pedaço nosso de corredor. E fazer a interligação dos corredores e efetivamente colocar esse projeto em prática. Sim. Porque a gente tem um tesouro aqui em Vinhedo, a gente precisa preservar isso, é uma questão de... Casal de pacas também foi avistado no nosso Santa Fé, tá? E filhotes também. Lá no Bosque das Araras a gente não sabe, mas eu filmei. Ou é um cachorro no mato ou é uma raposinha. Segundo os biólogos é uma raposinha. Tem cachorro no mato também? Tem. Mas enfim, eu sou só uma diletante, eu não tenho esse conhecimento da área. É isso. 2. Apresentação do texto para revisão do regimento interno. Com a palavra com você. Muito bem. Podemos trocar de lugar? Eu gostaria de fazer um resumo de como é que foi a evolução dos trabalhos da escrita do regimento interno. Os nossos trabalhos começaram no dia 1º de novembro do ano passado. A atribuição e a constituição da comissão foi feita na reunião do dia 18 de outubro e no dia 1º de novembro a gente começou o trabalho de leitura e reescrita, né? E eu digo que foi leitura e reescrita porque aos que leram o texto da Lei 4094, sabem que é uma lei completamente distinta da Lei do Condema, que é do ano de 2022. Totalmente diferente. Então, a bem dizer, a comissão ela não fez a revisão do texto. A comissão ela escreveu o texto do zero. Ok? O nosso término, a nossa data impostergável de término vai ser dia 30/3, né? O que a gente teve de cronograma, né, de histórico de trabalho, foram 4 meses de trabalho, com uma pequena interrupção em janeiro, porque o Condema como um todo entrou em recesso, tá? Recursos. Eu gostaria de frisar que a comissão fez todo o trabalho contando exclusivamente com recursos próprios, tá? Nós contamos, infelizmente a OAB não está presente, mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao conselheiro Gasparini, que nos cedeu o espaço do escritório dele lá no posto, ou seja, mesa, ar-condicionado, uma condição térmica mínima para se trabalhar, água, café, silêncio, né? Xerox, nós tiramos xerox lá no escritório dele. Então, todo o trabalho das reuniões foi feito lá. Além disso, e o meu computador, porque a comissão, o texto da Lei do Condema foi escrito no meu notebook. Muito bem. Além disso, eu gostaria de agradecer aos conselheiros, porque todos nós, tendo nossos respectivos trabalhos, famílias e empreitadas pessoais, eu faço aqui especial referência à DOCA, que hoje é a vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, participar, independente do tanto de trabalho que a gente tinha. Nós nos reunimos 6 vezes, a última reunião vai ser agora no dia 27, a 7ª, né? Então, todo esse tempo foi destinado voluntariamente para a construção do texto. Comunicação. A questão de todos os materiais que foram produzidos, não só os materiais, todos os materiais que foram base para a redação. Nós temos 6 textos, 6 documentos que foram base para a redação, 11 documentos, 6 atas e todo o trabalho de pré-minuta. O que é a pré-minuta? O trabalho que era construído e finalizado a cada reunião.
Todo esse trabalho foi enviado à presidência do CONDEMA e na figura do secretário da CEPLAN, para que fizesse, inclusive com cópia ao senhor secretário, ao senhor vice-presidente do CONDEMA, para que se fizesse o acompanhamento, a gestão dos trabalhos, né? Além disso, foi uma surpresa muito bacana que o Ministério Público tivesse interesse no acompanhamento dos trabalhos da comissão. Então, nos meses de final de janeiro e final de fevereiro, eu, como coordenadora da comissão, redigi uma comunicação especial ao Ministério Público para dar conta de todo o andamento dos trabalhos, anexando os cronogramas e as tarefas que estavam sendo finalizadas. Então, esse é um resumo rápido desses últimos 4 meses de trabalho. Nós temos, então, a seguinte situação. Com a reunião que foi feita, que não foi exatamente uma reunião ordinária, mas tivemos a satisfação de poder contar com a ajuda da Secretaria de Finanças para nos explicar o funcionamento do Fundema, que foi na última reunião do CONDEMA, nós conseguimos fechar o texto do Fundema. O texto está pronto, ele está pendente do quê? Só da aprovação da comissão, porque a comissão é um colegiado. A coordenadora, ela não tem alçada para aprovar nada. A coordenadora, ela encaminha à comissão e a comissão vota, dando o seu parecer, os acertos, de forma tal a que quando o texto sai da comissão, ele sai com a aprovação do colegiado. No que diz respeito ao texto do Fundema, isso já está fechado e já está entregue. Nós temos a pendência do último texto, que, se vocês se lembram, na 4094, foi criado ao final uma série de figuras, né? O agente ecológico, questões relacionadas à participação da sociedade civil na questão do meio ambiente, muitas questões relacionadas à educação. Tem uma parte substancial dessa última sessão da lei que fala das ações nas escolas, do apoio de programas específicos nas escolas. Então, esta parte nós analisamos e foi endereçada à Secretaria de Justiça. Por quê? Porque essa parte depende de todo um arcabouço legal que a gente precisa ver se existe. Por exemplo, vou dar só um exemplo. A lei do Fundema fala dos amigos da praça, mas os amigos da praça já é uma lei, já existe uma lei regulamentando, né? Então, não tem mais que ser objeto de normatização por parte, nem de observação por parte da lei do Fundema, ela já está em prática. Então, essa sessão temática que está afeita à Secretaria de Justiça ainda está pendente. Na última reunião, que vai ser dia 27/3, será a última reunião da Comissão de Revisão do Regimento Interno do CONDEMA. Nós pretendemos fechar o texto que estiver pronto e entregar, né? A minha expectativa é que a gente possa fechar todo o texto, né? Mas os trabalhos da comissão efetivamente se encerram a partir dessa reunião do dia 27/3. Nós vamos fazer a entrega oficial e, a partir disso, a mesa, na pessoa do presidente, encaminha e delibera o texto da forma como for, enfim, melhor acordado com relação à mesa diretora. Tá? Alguma dúvida, alguma questão? É isso. Queria agradecer enormemente aos conselheiros. A DOCA, infelizmente a gente não teve a presença dos outros conselheiros aqui, né? Mas os conselheiros foram muito parceiros, né? A gente trabalhou muito, então queria agradecer. E aí eu espero que, não espero, é irredutível. Dia 30 de março nós faremos a entrega do material produzido até esta data oficial. É isso. Nós que agradecemos, viu, Tereza, pelo empenho dela, tá? A dedicação, se não fosse por ela, que nem o meu tempo é muito, né? O Diniz, todos nós, né? Tudo na correria, ela se prontificou, ela pegou mesmo, e ela que, na maioria, ela que, né? Que fez, e nós demos sugestões também, né? Mas
ela é a maior, ela é a colaboradora, né, aquela que fez mesmo, realmente. Agradeço a gentileza. Nós fazemos também a palavra da DOCA, também agradecemos a comissão toda que trabalhou, elaborou, e nós estamos agora ansiosos para saber qual é esse resultado que vai vir aí no final do mês, para que a gente possa depois fazer um encaminhamento, até ali uma sugestão, assim, a nível de sugestão, de como fazer esse encaminhamento, porque vai ter um texto razoavelmente grande, para que a gente possa digerir esse texto todo e fazer o reconhecimento, fazer a aprovação final do regimento. Então, eu acho que a princípio, né, o óbvio é passar para todo mundo por e-mail para que o pessoal estude. E depois que a gente, em reuniões, pode até ser algumas extraordinárias, que a gente possa ir aprovando de uma forma tal que depois se aprove no total. Eu espero, todos os conselheiros aqui, que tenham, né, a sensibilidade de ver que foi um trabalho muito bem elaborado, tá? Eu acho assim que não tem nada que, né, tudo muito bem feito, muito questionado, bastante estudo. Então, né, não é uma coisa, de repente todo esse trabalho nosso, eu fico preocupada, de repente por picuinhas, alguma coisa não seja aprovado. Então eu peço a todos que, né, venham mesmo com aquele, né, acreditando no nosso trabalho. Acho isso muito importante, né? Eu só gostaria de fazer uma questão de esclarecimento. É importante que se saiba que o texto que sairá da comissão de revisão do regimento interno do CONDEMA, no que tange aos conselheiros da sociedade civil, tem a nossa anuência. Porque é isso. Isso foi um trabalho colegiado. Todo o texto foi revisto ponto a ponto. E com pequenos detalhes que o presidente recebeu, porque nas atas está apontado pontos que houve discordância ou talvez uma pequena polêmica, mas o conjunto da obra, eu posso lhe dizer que 95% do texto está saindo com a anuência dos membros da sociedade civil que participaram da comissão. É isso. Gostaria de pedir desculpas se eu coloquei a palavra errada para você, mas interessante, sei que o trabalho foi de Hércules para todo mundo, toda a comissão envolvida, mas eu proporia que esse texto seja analisado em reuniões extraordinárias, porque o CONDEMA já vem há algum tempo, tanto da legislação como agora do regimento interno, nós estamos não discutindo projetos para o município. E eu acho que tem uma demanda grande de projetos para o município que a gente poderia estar discutindo nas reuniões ordinárias. Tanto, por exemplo, a recuperação de bacias, como o corredor ecológico, como a reciclagem de tantos outros projetos que o professor já listou em reunião passada. Então eu faria essa proposta, não sei se cabe em votação ou não. Então, mas também, dá licença, poderiam também ver, né, em casa e pontuar também os pontos, né? Eu acho assim, que com dúvidas, eu acho que é até mais fácil, não seria? Sim, eu acho que é importante isso, mandar um texto previamente, aí todo um mundo tempo, uma semana para a pessoa analisar, e vai cair uma reunião, 15 dias, uma reunião extraordinária para discutir esses pontos. Isso aí pontua. Para não interromper as sessões ordinárias com discussão do projeto. Eu acho que tem muita coisa importante para ser feita na parte ambiental, gente, e eu sempre discuto. A tecnocracia, vamos dizer assim, enterra muita coisa, tá? Mas eu acho que tem muita coisa prática que tem que ser resolvida e urgente, tá? Urgente. Então eu estou de pleno acordo com o vice-presidente. Vamos colocar em votação, então, se a gente faz dessa Desculpe, forma. uma questão de esclarecimento, eu não entendi o ponto que vai ser colocado em votação. A votação seria nós faríamos reuniões extraordinárias. A partir da data de entrega do texto final. Depois. Você votar por isso? Devemos fazer uma leitura do texto, aí depois marcaremos as reuniões extraordinárias. Eu entendi, Mas eu acho que isso compete ao executivo. Na verdade, assim, é ansioso para conquistar
trabalho, né? Todos estão ansiosos. Mas eu entendo que, na realidade, após a entrega do material, aí sim a gente pode deliberar qual é o porque tempo nós de nem- análise do documento. Acho que nesse momento é precipitável fazer isso. E eu diria o seguinte, baseado na experiência que nós tivemos de leitura, porque para nós foi muito árido, porque nós tivemos que construir da estaca zero. Mas como eu disse, e disse à comissão, disse a vocês no primeiro dia, a ideia do regimento é como se fosse um manual de voo. Ele é muito simples, ele é muito didático, ele tem uma linguagem acessível. Eu acho que se isso é distribuído para os conselheiros com um espaço de um mês, e que os conselheiros façam os seus apontamentos, caso se veja a necessidade de uma extraordinária, perfeito. Mas eu acho que um mês, os conselheiros lendo, fazendo o que a gente brinca, né, fazendo a lição de casa, a gente aprova o regimento tranquilamente, de forma muito tranquila. Eu acho que eu concordo com o Varijão. Eu acho que pode ser, porque todo mundo vai ter apontamentos, vai ter ideias, essas coisas, em uma reunião, eu acho que não vai. Eu acho que se puder adiantar, por exemplo, ó, entregou, daqui a 15 dias faz um extraordinário, depois faz outro e já matou, mas eu acho que isso compete ao executivo. Né? Depois Ele da fala, entrega. não precisa nem abrir votação, o executivo viu que tem necessidade, já mata. 2 reuniões no 15 mês. dias vai ficar bem próximo da próxima reunião de Em função da opinião do conselheiro Vinícius, a gente acata essa opinião de que a gente, entregando o texto completo, a gente pode fazer essa lição de casa e depois nós decidimos se uma ou 2 ou 3, e relembrando as palavras do Vitório que está passeando, não é verdade? Que ele devia ter convidado todos nós para passear também, né? Na casa dele de campo lá da Toscana, né? Mas tudo bem, já que ele não convidou, nós estamos aqui. Então, nós estamos dizendo o seguinte, pessoal, vamos, pela palavra dele, que vamos fazer o máximo possível de entendimento, de chegar num consenso para que o regimento tenha sua efetividade. Né? Então isso eu acho que é importante, mesmo que se a gente tiver que fazer uma reunião extraordinária, ou 2, ou 3, independente, vamos dizer, da sequência que o conselheiro Varijão comentou agora, né? Que a gente tem que fazer o trabalho do como ele é efetivo ser feito, e mais como extraordinárias, a gente pode resolver com bastante efetividade de ações que não possa depois ficar na dúvida, não fazer ou não ser obedecido. Alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre esse ponto? Podemos encerrar a reunião? Entenda isso. Assuntos gerais. Eu encaminhei à presidência 2 solicitações. E numa delas eu gostaria de que o vereador Luiz Vieira fizesse a manifestação, porque chegou ao meu conhecimento as informações, mas eu acho que o titular das informações é o vereador, então eu gostaria que ele fizesse a apresentação. Seria sobre o settlement? Isso. No dia 6 de janeiro, secretário também de conselheiras e conselheiros, eu recebi a denúncia de que parte do esgoto captado pela ETA 2, Estação de Tratamento de Água 2, que é da região da Capela, do Rio Capivari, estava retornando ao Rio Capivari. Isso por conta de um problema em uma outra estação, que é a chamada Prainha, que fica próximo ao Parque Ecológico da Capela. Então, como lá houve uma questão de engenharia, até no próprio planejamento, na hora de construir aquela estação, já se sabia que haveria um problema ali crônico, no sentido de, com a elevação do rio, poderia haver até um refluxo, isso, um alagamento ali da casa de bombas, que deveria jogar esse esgoto, esses efluentes para a estação de tratamento de água. O projeto da estação já previu que teria esse problema? Então, no projeto não previa, mas da maneira como foi elaborado... Não, isso que eu estou dizendo, secretário, que da maneira como foi projetado era evidente que isso poderia acontecer. Sim. Quem afirmou que da maneira como foi projetado era evidente que ia acontecer? As evidências, secretário. Sim. É isso.
Tanto é que isso Foi um aconteceu problema, recorrentemente. um excesso de chuva, por exemplo, seria uma sobrecarga da estação, ou foi uma falha do projeto comprovada por alguém que analisou o projeto e falou, olha, esse projeto está errado. Existe uma reportagem da própria Prefeitura de Não, Pinheiros. se existe o técnico que afirmou isso, Tá. o projeto estava errado. Existe uma Só para entender, porque eu vou passar o problema para o Jabes. Claro, mas Ele não está aqui hoje, eu vou o passar. superintendente ele já está ciente. Isso foi comunicado a ele, foi comunicado até publicamente. Foi... Não, eu vou passar esse questionamento de hoje. Uhum. Em 2022 foi elaborada uma reportagem da própria Prefeitura de Pinheiros dizendo que ali já haveria um problema. Isso já aconteceu em 2022, no início do ano. Então já se sabia que isso poderia acontecer. Não sei se no ato da elaboração do projeto isso já estava previsto. Naturalmente, entendo que não, se fizeram um projeto dessa forma, mas depois se tornou evidente por conta do que já aconteceu. Então foram recorrentes os problemas de refluxo, de alagamento ali na estação Prainha. E agora em 2023, em 6 de janeiro, recebi novamente essa denúncia, fui lá averiguar, recebi mesmo a confirmação da própria Sanepar de que isso estava acontecendo e foi aberta até uma representação no Ministério Público, uma tentativa de representação, isso está sendo analisado pela promotoria, mas é muito importante que o Condema esteja também ciente e possa nos ajudar nesse trabalho de verificação, até porque essa é uma questão puramente ambiental, né? Além de ter a questão do saneamento que envolve tudo isso, mas é um problema ambiental em suma. Até porque o retorno de efluentes, o retorno de esgoto do Rio Capivari tem um impacto direto nos ecossistemas, tanto nos ecossistemas ligados diretamente ao rio, como também há uma possível captação, um possível armazenamento dessa água que está contaminada. Então, tornando público aqui o Condema, isso já está oficializado por meio de documentos, foi encaminhado requerimento de informação, via Lei de Acesso à Informação também foi feito um pedido, porém agora o Condema também está ciente e se o superintendente até tiver uma resposta ou tiver um encaminhamento seria importante, porém nós já temos uma resposta via Lei de Acesso à Informação com algumas pistas, não foi respondido inteiramente, mas com algumas pistas que vieram da Sanepar. Mas eu entendo que, como foi colocado aqui, o Condema poderia então oficiar a Sanepar, né? Até a resposta do Condema. Só uma pergunta, desculpa. Sabe quando foi construída essa ideia, não? Acho que em 2020 ou 2021, secretário. Não foi antes. Foi antes? Bem antes. Só um comentário. O que eu ouvi que aconteceu foram essas chuvas foram, tanto é que a represa queimaram quantas bombas. Eu não sei, o pessoal da Sanepar não está aqui, mas acredito que foram duas. Todas tiveram um excesso de chuvas que há 40, 50 anos não se viu. Mas eu acredito que para a gente de Vinhedo, o mais importante, claro que tem que ser sanado, né? Seria que a Elo já tem ido, feito algumas denúncias, é porque a água que nós captamos de Louveira, ela vem com muito esgoto. Tanto é que a gente já tirou foto lá, na hora que está na seca, aquilo vem de esgoto, puro esgoto. Acho que isso sim era bom, Condema, a Elo já notificou uma vez, já fez algumas denúncias, mas a gente tratar junto com a Prefeitura de Louveira, porque eles não tratam o esgoto, né? E o que chega ali, na estação do Capivari, que ali perto também tem um ponto de recolha de água, acho que o Jaderson não está aqui para falar, mas eu acho que esse seria um ponto para a gente discutir nas próximas... É só acrescentar, quando a gente faz o dimensionamento de saída de galeria, o projeto de galho de rio, canalização, inclusive, você leva em conta a maximização do nível d'água na vazão de 100 anos, que é mais ou menos uma chuva torrencial, estatisticamente de ocorrência muito pequena. Essas chuvas que têm ocorrido extrapolaram acima do padrão normal, consequentemente ela inunda, as inundações que foram causaram prejuízo nas captações, que é muito mais importante do que o esgoto. Porque o esgoto, inclusive, com a vazão maior, ele é diluído. E há uma oxigenação muito grande. A dificuldade maior é quando você não tem vazão no rio, que é o caso do Capivari, como você citou, porque nós estaríamos captando diretamente, reuso direto que chama, né? Você estaria tratando esgoto para distribuir para a população. Consequentemente, você teria que ter um cuidado maior no tratamento de água. Então, acho que essa questão da gente formalizar a contribuição de esgoto no rio é acionar
talvez CETESB, que é o órgão fiscalizador com mais frequência. O CONDEMA oficializar a CETESB e chamar talvez um técnico para nos ajudar, nos apoiar. Eu acho que tem duas questões que são importantes da gente contextualizar. Primeiro que essas mudanças e essas ocorrências extremas vão ser o nosso novo normal. Então eu acho que cada vez mais esses eventos que são fortes, que são extremos, vão fazer parte do nosso dia a dia. A segunda coisa é que eu acho perfeitamente que os municípios têm que ter responsabilidade, tanto naquela água que está destinando, mas tanto nós com relação à água, porque veja, diluído ou não diluído, jogar esgoto no rio é crime ambiental. Se Louveira está fazendo errado. Se nós estamos fazendo errado também. E a gente vive uma grande mancha. Não, mas eu nós já quero estamos desculpar, mas eu não terminei ainda a minha fala. A gente vive uma grande mancha. É a macrometrópole, os impactos, por isso os corredores ecológicos, por isso a necessidade da gente pensar para além do município, né? Então eu acho que caberia, no caso, o que foi sugerido, de que o CONDEMA pudesse obter por parte de órgãos estaduais, mas especificamente dos órgãos que tratam da questão do saneamento no nosso município, um entendimento de como é que a gente pode lidar com essa situação de não conformidade. Obrigada. O Vinhedo não está jogando, despejando esgoto no Rio Capivara. Uma ocorrência isolada, mas o Vinhedo não está despejando esgoto no Rio. Isso foi claro. Eu acredito que fatalidades aconteceram agora, principalmente nessas barrancos caindo, as coisas, né, foram grandes. Acredito que sim, pegar, cobrar, já arrumou, sim, né, nós ficarmos, mas não penalizar dando, culpar, porque é fatalidade, ocorreu. Arrumaram, se o Jabes, quando o pessoal estivesse aqui, a gente questionava agora, arrumou? Pronto, está ótimo. Então, o que é a solução? Acredito que, não sei se é antigo ou não é, tem 20 anos, 30 anos, o que vocês vão fazer? Vão subir, vão fazer uma mini barragemzinha, mas não... Mitigar, né? Mitigar isso. O principal seria a gente ver esse esgoto que cai lá no Capivari. Que a gente, através da ELO, a gente fez uma denúncia na CETESB, porque eles estavam recolhendo água. No DAE. Era onde? No DAE, que a gente conseguiu e a CETESB foi lá e notificou. Né? E como ELO, mas não... E acredito que o CONDEMA a gente possa estar mais atuante nisso. Vamos dar uma olhada, fazer uma visita. O CONDEMA, um dia, fazer um grupo, vamos lá ver e cobrar. Mas fatalidades ocorreram, né? Cobrar que seja, mas não... Perfeito. Eu entendo a questão da fatalidade, Saúl, mas novamente, né, até para título de esclarecimento de informação, essa matéria que foi publicada em 11 de fevereiro de 2022, pela própria Prefeitura de Vinhedo, ela dizia o seguinte: o local foi atingido pelo transbordo do rio Capivari, causado pelas fortes chuvas das últimas semanas. E aí a matéria desenvolve, dizendo que o local, no Parque das Paineiras, no Capela, onde a velocidade da água resultou em uma grande erosão na margem do rio, isso danificou também o interceptor de esgoto, que é existente ali, e a tubulação responsável por parte da coleta dos efluentes da capela com destino à elevatória da Prainha, na Avenida João Ipeta, foi prejudicada. Então, fortes chuvas em 2022, agora fortes chuvas em 2023, a Tereza apontou muito bem que a gente está em um contexto de mudança climática. Portanto, fortes chuvas não podem mais ser tratadas como um evento esporádico, um evento pontual, vai ser um evento decorrente. E aí, justamente, a nossa preocupação de trazer esse tema aqui para o CONDEMA é para que esse problema não se torne recorrente. E já está se tornando. Se houve um problema em 2022 e agora, novamente, a questão atingindo a cidade em 2023, então a preocupação é essa, para que em 2024 não tenhamos mais um período de chuvas intensas e a gente diga, mas teve um novo problema pontual, até considerando a questão do impacto dos sistemas. Só uma questão técnica, eu vou sendo repetitivo.
quando nós dimensionamos uma rede de esgoto, quando nós licenciamos a rede de esgoto, é para uma vazão máxima. Ou seja, você estipula uma cota, inclusive porque o esgoto normalmente trabalha com gravidade. Então essas interrupções da rede pontualmente acontecem. Talvez o professor Zufo fez, inclusive ficou comigo, fez uma prévia de chuva, que nós teríamos um período de estiagem por 10 anos. A vez a chuva desse ano mudou tudo, o sistema de Catarina está cheio. Então, assim, nós temos possivelmente a prefeitura, os técnicos da prefeitura, terão que rever conceitos de projeto, mas isso não é a curto prazo, é a longo prazo. Talvez nós possamos ajudá-los em alguma coisa, ou pedir ajuda, voltando a repetir, dos órgãos ambientais, para corrigir ou atenuar, mitigar esses problemas. Isso. Posso falar alguma coisa? Eu queria saber se o CONDEMA vai encaminhar uma solicitação para que a Sanebab possa nos dizer se foi feito já alguma coisa, como foi levantado aqui. Porque nós temos um representante da Sanebab, nós temos um conselheiro. Hoje não. Hoje não. Só gostaria de colocar uma posição seguinte, gente. Eu não acho interessante que o CONDEMA seja mais um palanque político de ficar apontando quais são os problemas da nossa cidade. E se a gente tem que trazer as soluções, ajudar o governo a trazer soluções. Não adianta ficar apontando problema, gente. A mesma coisa que eu ver um motoqueiro caído no chão por um acidente e ficar apontando problema que hora tem um buraco na rua e deixar o cidadão no chão. Qual é a efetividade que isso traz para a gente? Nenhuma. A não ser críticas. E críticas não são construtivas dessa forma. Então eu entendo que o CONDEMA, enquanto colegiado, deve apontar soluções, ajudar o governo a trazer soluções para o meio ambiente. Já que está todo mundo aqui preocupado com o meio ambiente, tem que se preocupar em trazer soluções. E não apontar quais são os problemas que nós temos no meio. O problema a gente sabe, é evidente. O esgoto no Rio, todo mundo sabe que é ruim. Agora, qual é a solução que o governo tem que trazer? A minha fala se refere ao papel do CONDEMA que está estipulado em lei, senhor secretário. O CONDEMA deve, segundo a legislação, e nós estamos normatizando isso agora, acolher denúncias e problemas que a comunidade vem a trazer. Isso não significa que o CONDEMA seja palanque de nada. O CONDEMA é um colegiado que atua em prol da sociedade de Vinhedo, do conjunto da sociedade de Vinhedo. Como nós temos aqui parte dos nossos conselheiros, um representante da Sanebab, fica muito mais fácil e mais azeitado acolher o que foi trazido como tema e pode ser que a solução já tenha sido dada, nós não sabemos. O que eu acho é que o CONDEMA tem que ser um espaço de diálogo. Ele não tem que ser, o diálogo não se trata de ser palanque, se trata de você trazer os problemas, discuti-los e fazer o CONDEMA atuante em todas as questões. A questão do esgoto na capela é um tema, a questão do esgoto que vem de Louveira é outro tema, a questão animal é outro tema. Nós não estamos levantando isso aqui como algo contra o governo, nós estamos levantando como um tema que tem a ver com a defesa ambiental de Vinhedo, só isso. Pensar numa solução. E pensar numa solução. Que é o mais importante, né? Exatamente. Mas por isso que eu acredito que um por vez. Na próxima reunião nós consultarmos e questionarmos o pessoal da Sanebab. Acredito que isso já deve ter sido solucionado, é o suficiente. Eu acho que a gente vê, por exemplo, nós temos um técnico aqui que, para quem não conhece, o Bari já é um especialista em questão de água, um engenheiro que cuida disso, que possa também dar uma sugestão, se precisarem, para a gente ajudá-los ou ver alguma sugestão que eles queiram, né? Aumentar alguma coisa que possa ajudá-los também, né? Mas sim, acredito que é o que eu acredito que o doutor Diniz quis, né? Não oficializar, mas trazermos, pedimos um esclarecimento disso. Só uma questão de esclarecimento. Perfeito, Saulo. Como isso é um ponto que está sendo discutido, sim, é muito mais fácil encaminhar através da mesa. Só isso. Olha, esse ponto foi discutido para a próxima reunião. A gente já abre o espaço da pauta. Acho que sim. Acho
que na próxima reunião a gente perguntar. A gente caminha pela mesa, agora se precisar votação, vota-se, mas eu acho que é uma questão de encaminhamento pela mesa. Acho que não precisa, né? Isso é tudo que é. Outros assuntos. E até para que conste, muito rapidamente, mas até para que conste em ata, é muito importante que as conselheiras e os conselheiros tenham ciência de que o conselho é um espaço para esse tipo de discussão, para o acolhimento, a Tereza também pontuou isso, de acordo com a legislação, o acolhimento de denúncias, de reclamações, de apontamentos, e ao mesmo tempo, se o conselho apresenta essas reclamações, essas considerações ao executivo, o próprio executivo também, em resposta ao conselho, pode pedir, para o conselho ser deliberativo e consultivo, aí sim pode pedir um amparo técnico, considerando os quadros do próprio conselho. Mas é importante sim que a gente canalize esse tipo de dúvida, de questionamento, ou até incitação a uma política pública, para que o conselho depois seja startado pelo executivo. Agora, se o conselho somente apresentar projetos e buscar fazer as coisas sem que também tenha um espaço para que a população possa se manifestar e encaminhar esse tipo de problema, de questão, aí o conselho vai fazer às vezes no executivo. Eu entendo que aí sim possa caminhar juntos. Só uma colocação, me permite, mais uma, só desculpa, você prometeu aqui. Mais importante do que esse ponto de contaminação seria o tratamento de esgoto do Santa Fé, que tem bacia de abastecimento público. Nós teríamos que estar discutindo isso. Verba para isso, projeto para isso. Os loteamentos, os condomínios que contribuem, que não tem rede de esgoto, como só o vinhedo da entrada, como, não me recordo outros que não têm esgoto, que estão bacia de abastecimento público e necessitam de intervenção, talvez, ou ajuda, ou apoio de verba do CONDEMA, ou o técnico, a prefeitura ajude de verba para fazer projeto para essa área. Eu acho que é muito mais importante do que contribuições, pequenas contribuições. Perfeito, Guarijani. E desculpa me manifestar novamente, mas como agente público eu sou obrigado. Até porque agora foi aberta uma representação ao Ministério Público, essa sim com a resposta da promotoria, justamente por conta desse apontamento. Eu encaminhei essas considerações ao Ministério Público e na resposta a promotoria diz justamente que, ao ser indagado pelo vereador, verificou que a Prefeitura de Vinhedo apenas informou que há projetos em andamento para implantação aliás, das novas redes, e também considerou que a Sanebab informou que somente bairros particulares são desprovidos da rede de esgoto. Isso indica uma omissão dos loteadores e ou da administração pública. Isso está previsto, está escrito, aliás, aqui no documento do Ministério Público, acatando essa abertura de inquérito civil por meio da representação. Então, também é uma forma de o CONDEMA aproveitar esse ensejo e caminhar junto ao Ministério Público, suscitando políticas públicas de saneamento básico no âmbito do Executivo. A gente tem que fazer esse trabalho novamente, de afunilamento, de canalização desse tipo de denúncia, desse tipo de reclamação, que é evidente que está aí por toda a cidade e, como tem um impacto ambiental, faz parte do CONDEMA, da discussão do CONDEMA. Posso falar? Sociedade civil, só quem é conselheiro? Eu acho que até eu lá como CMPU, eu também tenho essa dúvida de como que está a rede da Sanebab. Morei no Jardim Florido e acho que em 2014 foi passada uma tubulação de esgoto lá. E está lá a tubulação, esgoto sem, quer dizer, foi meia obra, né? Fez a tubulação e acredito eu que é um território mais adensado do que o Santa Fé, então aí talvez precisaria de uma análise de priorizar, né, como a rede de esgoto no distrito, talvez, né, ver qual que é a prioridade, ver onde precisa de estação de tratamento. Eu acho que assim, não é nem um planejamento futuro, atual, né. Eu acho que caberia a Sanebab, talvez, trazer um mapa aos conselhos, mostrando onde a gente tem as redes, né, mapear, né, de forma linear, onde tem rede já construída, onde precisa aumentar a estação de tratamento, onde precisa... específico, na verdade, eu acho que como o técnico do Sanebab, a pessoa do Sanebab, o representante do Sanebab está aqui, eu acho que a gente poderia postergar essa conversa num momento mais apropriado, onde pudesse esclarecer determinadas dúvidas. Sim, mas isso até para que a gente entenda como que está esse mapeamento principalmente de esgoto, né? Mas eles devem ter uma prioridade, eles devem ter um certo estudo já disso, que a gente, assim, não adianta nós falarmos, esse é o meu bairro, aí é o bairro dele, o bairro do João, o bairro do Zé.
Eu acho que a prioridade deles é em função dos aspectos técnicos que são relevantes para eles. Vamos aguardar essa pessoa, possivelmente aqui, vindo aqui, a gente possa marcar uma reunião para esclarecer melhor isso. Sim, mas o que eu digo é que é possível a prioridade ser questionada. Porque se existe uma rede de esgoto que ela foi Santa construída... Fé, que é abastecimento público do Bom Jardim, é mais prioritário que o seu. Não, eu não moro mais lá. Eu estou falando que eu sei do caso porque eu morava lá. Eu estou dizendo que existe uma rede de esgoto para... Hoje persiste com a palavra o conselheiro Galo. Sim, mas aí Com a palavra o conselheiro Galo. Eu conheço bem Vinhedo, ali, desculpa, mas se não tivesse ligado, o esgoto estava voltando para tudo quanto é lado. Mas a questão é que ali naquela região tem esgoto sim. O que preocupa realmente é o que o Guardião está falando, que alguns loteamentos, alguns bairros aí que não tem esgoto, é tudo por fossa, isso está principalmente fazendo essa infiltração de todo esse esgoto que tem as fossas, infiltrar e vir por ele só ferrado, meu amigo. Isso é pior ainda. Porque se não tivesse ligado o esgoto, se o esgoto tivesse caído, isso aí estava voltando para as casas tudo, estava todo mundo reclamando, todo mundo lavando. Caberia a Sanebag decidir, porque se eu não me engano, teve condomínio que pagou o próprio esgoto. Como que é? Eu acho que talvez teria que ter uma política pública adequada. Aí eu não sei, é uma questão de discussão. Mas aí eu acho que compete a cada bairro, cada loteamento, cada condomínio discutir sobre a questão. Como uma discussão no São Joaquim, como uma discussão no Marambaia, entendeu? É uma questão de sentar, conversar entre o poder público, os moradores, as associações, e tentar achar uma solução. Isso sim eu acho prioridade. Agora. Eu acho que as questões levantadas são todas meritórias, senhor presidente. Eu acho que é meritória a questão levantada pelo vereador Luiz Vieira, é meritória a questão levantada pelo munícipe, é meritória a questão... Mas nós estamos trabalhando por hipótese, não é verdade? Por isso que a gente então, se a gente está... Oi, perdão? É por isso que vamos esperar o pessoal isso, se a gente... Não, concordo, conselheiro, é encaminhamento. Justamente por isso, eu pediria à mesa que oficiasse de forma a que na próxima reunião a Sanebab trouxesse os esclarecimentos acerca dos temas que foram levantados. Então, especificamente, foi levantado um tema pelo vereador, mas, adicionalmente, se o contexto maior da questão, como envolveu até um mapeamento de redes e recursos que o próprio senhor secretário comentou, da prioridade dos locais, da necessidade de se estabelecer isso. Se a Sanebab quiser avançar e nos instruir acerca do que está acontecendo, eu acho que os conselheiros só têm a ganhar em entender melhor essa área. Até porque a gente sabe que tem conselheiros como o conselheiro Balijan que tem uma expertise diferenciada. Então só tem a ganhar. Para fechar esse assunto, eu colocaria o seguinte. Nós não ficamos aqui discutindo sem ter informações oficiais da Sanebab. Então, primeiro passo, solicitar à Sanebab que ela nos informe se já fez, o que foi feito, se foi feito, se houve, se não houve, assim por diante. Aí nós temos essa informação. E, após essa informação, a gente pode sugerir. Mas acredito que não é o caso de sugerir, porque a Sanebab tem um corpo técnico lá, a full time, capacitado o tempo todo, e nós não vamos aqui uma noite falar a solução de uma situação complexa. Por favor, pode falar sobre. Se apresente. Marcos Iório, morador de Vinhedo desde 2010, trabalho com a Associação Brasileira de Embalagens. Eu consultoria para muitas empresas na área de economia circular. Meus temas principais são resíduos, mas eu fiquei 15 anos na indústria tratando águas e tenho bastante conhecimento técnico sobre isso. Acho que a solicitação que caberia, no caso aqui, para uma próxima reunião, é que simplesmente a Sanebab disponibilize um mapa de como está distribuindo as áreas de esgoto onde não tem. Senão nós vamos ficar numa discussão qualitativa, sem dados, né?
E sem dados vai ser bem difícil a gente dizer se é prioridade ou não. Fica difícil questionar sem dados. Então, o mapa, eu acho que é o mínimo de transparência quando você tem planejamento, onde você vai fazer investimento em infraestrutura e onde ainda precisa fazer investimento. Eu colocaria isso como uma solicitação de dados. Só para dizer uma coisa. O Sanebab está em revisão do plano diretor de saneamento. E o plano diretor de saneamento prevê audiências públicas. Então, eu acho que isso, ele pode até vir adiantar um consulto, mas isso será debatido com a sociedade em audiências públicas, provavelmente, certo? Ou certamente. Sim. Debater em audiências públicas é uma coisa, disponibilizar dados são coisas diferentes. A gente pode até ir para as audiências debater o proposto, mas o plano eu imagino que na cidade tem. Né? A prefeitura foi sempre transparente em colocar no site, sempre colocou o plano diretor, acho que o plano do saneamento vai estar no site do saneamento. É só uma questão de a gente cobrar. Mas o atual já existe? Já. Fechamos então esse assunto, vamos para o próximo. Eu não entendi bem qual vai ser o encaminhamento acerca da temática trazida pelo Luiz a nós. Vai haver uma solicitação para que a Sanebab, na próxima reunião, nos traga essas informações do que aconteceu. Ok. Eu só coloco o seguinte: o que é prioridade? A gente discutiu o Sanebab na próxima reunião, o regimento interno ou os projetos do município? Só para pensar, depois vocês respondem. Por último, a respeito da reunião anterior, foi pedido, ou reuniões anteriores, ou dezembro, vocês pediram, alguns conselheiros pediram a prestação de contas. Ela mandou a prestação de contas e algumas justificativas, como aqueles questionamentos que haviam de direcionamento de R$500 mil para saúde, para helicóptero, para isso, para aquilo. Não necessariamente foram destinados a toda essa verba. Foram alguns valores, por isso o saldo hoje de R$1.010.000. O professor vai publicar isso aqui, vai mandar por e-mail para todos, para depois eventuais esclarecimentos em próximas reuniões. Complementando, sempre se falou dos 500 mil que foi doado, na verdade foi disponibilizado os 500 mil, mas foi usado 148 mil para a saúde. E depois, evidente, que veio financiamento federal, aquela coisa toda. Então, não foram os 500 mil, foram 148 mil, mas foi disponibilizado os 500. Como também, o helicóptero em 2020 foi R$170 mil, que aqui está na documentação. Então, toda aquela celeuma que foi feita em reuniões passadas, que foi, está aqui, está colocado em papel oficial, público, né, deixando bem claro que isso aqui é público. Nós vamos passar isso aqui para fazer. É que, na verdade, acredito que não teve muita informação, a troca de comunicação entre o DEMA e a Secretaria de Finanças, para que pudesse isso aí ser a público. Agora está público. E todo mês a Secretaria Deise nos informou, naquela reunião passada, e também pessoalmente ela nos informou que vai apresentar um balancete sucinto do Fundema. Então nós estamos, acredito que, organizados para desenvolver um trabalho daqui para frente no uso desse dinheiro, com toda a oficialização dada também, acredito eu, pelo regimento interno. Só uma questão, senhor presidente, questão de encaminhamento. Eu acho que toda essa documentação, ela precisa ser publicada no site do Condema, de forma da transparência. Eu não sei, porque veja, digamos assim, até que o novo regimento fique pronto, o antigo regimento está valendo. E existe algumas particularidades que não estão determinadas nesse antigo regimento. No novo, sim. A gente já tem data para aprovação todo ano, é 1º de março. No dia 1º de março o balancete tem que ficar pronto, é apresentado aos conselheiros, tem o ritual da aprovação. Como a gente não tem isso no antigo regimento, eu acho que por uma questão de governança a gente deveria, primeiro passar para os conselheiros, né, para os conselheiros terem, e depois publicar isso no site do Fundema, de forma a dar transparência para o Fundema. E eu queria dizer, só pontuar, que a conversa com a senhora secretária na última reunião, né, Doca, foi muito boa, né? Então todos esses esclarecimentos foram dados e acho que
Foi um caminhar para frente para a gente entender a cogestão do Fundeb. Então, deixa eu só pegar uma parte aqui, porque eu acho que assim, esse negócio de dúvida quanto à questão de dinheiro público, gente, não pode haver. Sabe, eu não tenho dúvida nenhuma, que nem na saúde eu falo, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem que ser transparente, isso é lei, é complicado. Os vereadores lá na casa, lá, eles, né, também passam por eles, então tudo isso, gente, não tem, né, cadê o dinheiro, não é isso, né? A Deise deixou bem explicado aqui para nós quanto a isso. Não tem jeito do dinheiro sair, de sumir, não existe isso, essa possibilidade. Eu trabalhei muitos anos na prefeitura, em 77. Então, é uma questão, sabe, de conscientização, né, para onde vai o dinheiro. Ninguém leva o dinheiro embora, tem que estar lá. Só que é bom que esteja, né, que seja. Hoje tem essa transferência, porque antigamente não tinha. Em 77, imagina que havia isso, né? Nunca, né? Onde está o dinheiro. Então, hoje, um questionamento assim, muito que a gente perde muito tempo, né? Então, é complicado. A própria secretária nos instruiu que o portal da transparência. A questão desse dinheiro estava totalmente esquecido. Tá? Nós, acho que os conselheiros que estavam na época a gente batalhou muito por isso. Tá? Nós conseguimos saber qual o valor que tinha, tá? E começamos a fazer um trabalho. Esse dinheiro veio, quando esse dinheiro chegou, foi que deu o suporte para a mata ciliar, tá? Foi que deu suporte para a educação ambiental, para a treinamento do pessoal do CAPA, tá? No auxílio, nós disponibilizamos o dinheiro para a saúde, naquela época que estava parte da pandemia, a gente está precisando, tá aqui o problema aqui. Fizemos uma reunião por WhatsApp com os conselheiros, todos eles aprovaram, tem isso tudo registrado, tá? Então, de forma nenhuma, a gente pegou o dinheiro, passou por helicóptero, para tudo que fosse preciso, tá? Inclusive, foi uma das sugestões nossas, que esse dinheiro na mata ciliar fosse permanente, entendeu? Foi aprovado para permanente, não tem nem questão de dúvida mais, entendeu? Vai dar o dinheiro para maciar? Não. Todo mês tem que dar o dinheiro na mata ciliar. Então esse dinheiro foi usado da melhor maneira transparente possível. Todos os conselheiros aprovaram e a gente fez a nossa obrigação. Tá? Então, eu quero deixar claro que parece que alguma coisa está contestando esse dinheiro, o que aconteceu com o dinheiro. Desculpa, mas o dinheiro está aí. Ninguém levou o dinheiro embora. Estava aí, está comprovado. Aí eu acho que a prefeitura, na maneira que o pessoal que eu sei trabalha, aí, todos são pessoas honestas, não vão subir com o dinheiro, que é uma coisa ideal, entendeu? Eu acho que estão fazendo um carnaval em cima desse dinheiro, que eu acho que é inacreditável, é inaceitável. Às vezes eu fico pensando, falei, gente do céu, você procura fazer o bem para as pessoas da maneira prática, ninguém está enrolando ninguém fica. O nosso objetivo é um negócio bem prático, é de execução mesmo, as coisas acontecerem, tá? Ninguém fica sentado atrás, ficando legislando, ficando ali, escrevendo coisas, nós tem que ser sucinto e prático, porque senão você fica aí contestando aí, isso, aquilo, fica discutindo, por 5, 6 meses, uma situação, uma lei, uma legislação, um regimento, e quantas coisas importantes nós temos aí. Olha aqui o caso da verificação do tocar do esgoto, a parte de fossa, a parte de animais que está sendo atropelado. Gente, tem tanta coisa para ser executada, como o secretário Marinho falou. Então, eu acho inaceitável, gente, a discussão que veio dessa questão do dinheiro. É inaceitável. Eu não preciso disso, tá? Eu não preciso disso. Se for para fazer alguma coisa para a patrulha, eu não faço, entendeu? Tá? Porque a forma como está sendo apresentado, parece que a gente está. Nós, conselheiros do problema, gente, parece que nós somos bandidos, tá? Sabe? É inaceitável isso. É inaceitável. Parece a forma como estão catando esse dinheiro aqui, parece que nós, conselheiros, estamos sendo problema, nós somos bandidos. Tá? Porque o dinheiro não sei o quê, mano, tem que ser usado. Gente do céu, pelo amor de Deus, gente. Aqui, as pessoas que estão nesse conselho estão vindo aqui de graça há muito tempo, né? Porque nós sentamos agora, nós fizemos a reunião para discutir o Código do Meio Ambiente do dinheiro, nós também fizemos tudo de graça, nós ficamos até 2, 3 horas da manhã, não ganhamos nada com isso. Foi tudo de graça, usou o meu escritório, tá? Então, ficou também da mesma forma que foi feito um trabalho, nós fizemos um trabalho também, tá? Do jeito que está sendo posto, a gente, os anteriores parece que não fizeram nada, entendeu? É isso que está me irritando.
Isso está me irritando, está deixando enojado isso aqui. Tá? Eu estou assim, enojado. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ninguém é bandido, tá? Tá todo mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Que vocês fiquem espertos, eles já estão negociando lá aí, a cooperativa lá do Ceasa, tá? Então, cuidado, daqui a pouco nós vamos vender um monte de fossa aqui nas empresas aqui nossas, tá? Então, fiquem espertos com isso, tá? Então, gente, mais uma vez, eu tô irritado. É que eles entraram, a gente Mas viu, Valmir, mas tudo, só um minuto, só que nem tem que ter prestação de conta, é só isso, promoção que tem, todos os conselhos, eles estão para isso, né? Uma prestação de conta, a gente sabe que o dinheiro não sobra. Houve a prestação de contas, aí agora esse então, novo, tem que ter. novo agora que é toda vez está tocando, eu entendo ele. Eu entendi também. Apesar de que eu vi ele andando de helicóptero aí pela cidade. Gastando dinheiro. Era verdade. Pronto, gente. Eu só queria colocar um tema, eu encaminhei 2 temas para assuntos gerais para o senhor. Um era o tema do esgoto e o segundo tema que eu tenho visto desde janeiro, que eu acho que é um tema absolutamente relevante, é o tema da nossa cooperativa de reciclagem, né? É uma cooperativa que trabalha na capela, no barracão. Na época das chuvas, as condições de trabalho deles estavam absolutamente desumanas, o barracão todo inundado, uma circunstância de trabalho muito ruim, né? E eu queria, inclusive, eu pedi a ajuda já que a gente se serve sempre, né? Temos aqui os experts, eu pedi a ajuda dos Marcos Iorio para vir conversar com a gente aqui, face à situação da condição de trabalho desses coletores, né? Você foi lá? Hã? Você foi lá? Não, ainda não tive a oportunidade, mas eu gostaria muito, inclusive junto com algum dos conselheiros. Conselheira. Eu recebi esse material, eu vi as condições de trabalho deles nas chuvas, o barracão todo inundado. Não sei se a senhora fosse um pouquinho mais sucinta. Pronto, já fui. Eu gostaria de dar a palavra para o conselheiro. Então, precisa ver que as coisas, o barracão está sendo resolvido, tá? Eu também já tenho acompanhado esse caminho, o barracão praticamente para o programa Barracão, o pessoal vai ter uma condição muito boa de trabalho agora, tá? Inclusive, eu tenho esse projeto, eu quero fazer. Então, eu acho que em breve, um prazo bem curtinho, vai ser resolvido o problema. Se você quiser já passar, acho que a gente já mata esse assunto. Eu acho bacana, porque se já tem um projeto encaminhado com uma estrutura nova, acho que é bacana. Isso constava em outro assunto, e acho que não é um assunto para ser discutido e debatido. Não, mas se houve uma comunicação... Toda vez que eu vou falar, você me interrompe? Calma, um por vez. Assim não dá. Vamos fazer de ordem correta. Se há um assunto a ser debatido, colocamos na pauta. Traga-se, se alguém for visitar, traga-se um relatório, fotos, que comprove o que nós estamos falando. Se a solução já está prevista, o projeto, essas discussões têm que ser num fórum maior, não em outros assuntos. Vou dar meu parecer técnico. Eu visitei 136 cooperativas nos últimos 3 anos no Brasil inteiro. Acompanho a 4RV, a cooperativa, desde que ela era lá em cima, na estrada, quando se mudou para cá. Fiz parte do acordo setorial entre todas as marcas aqui no Brasil para se colocar a erradicação dos lixões. A situação da cooperativa de Vinhedo que eu estou acompanhando há 4 anos, pelo menos, junto à Associação Brasileira de Bebidas, a Abrab, que é com quem tem um acordo aqui, está claro que ali está numa situação precária, né? Eu entendo que pode ter um projeto, mas eu estive com o Luiz em novembro do ano retrasado. Esse senhor que está filmando, inclusive, estava lá e já havia um projeto, né? Ou seja, nós já estamos falando de um projeto há 4 anos. É muito fácil chegar, continuam os problemas e falar assim, tem um projeto. A gente sabe que ano que vem é o último ano das legislaturas, né? Esse projeto, se ele tem, ele precisa ser demonstrado. O barracão não está em condição de operação de cooperativa, ele tem vários problemas, tem perdas de papel, de material por causa de chuva,
não podem ser feitas melhorias. O banheiro estava numa condição lastimável, totalmente indigna a situação das pessoas trabalhando. Então, não adianta dizer que tem um projeto e as pessoas, as 34 pessoas da cooperativa que estão lá há 5 anos, pelo menos, nessa situação, o máximo que elas têm que se contentar com o projeto. Eu gostaria de ver também esse projeto para ver, já que se isso vai acontecer, conversar com a Conceição, falar com os cooperandos, com a Associação Brasileira de Embalagem. A situação do barracão, até o ano passado, não havia um contrato com a prefeitura e o acordo setorial não conseguia repassar dinheiro para a cooperativa de maneira formalizada e legal, como diz o acordo setorial, por não ter um documento. Agora esse documento, agora, por sorte, esse ano finalmente aconteceu. Agora a gente precisa dar um encaminhamento para as condições físicas. Ou vai ter melhoria lá, ou vai ter que mudar para outro lugar, enfim, tem que se mostrar com esse projeto. Essa cooperativa é responsabilidade da prefeitura? Sim, senhor. Na verdade, a cooperativa é independente. A prefeitura ela pode dar condições para melhorias, ela está fazendo isso sim. Ela tem que fazer. Tem que fazer, não, ela está fazendo. Não, ela tem que fazer. Sim, mas ela está fazendo. Isso, mas segundo a política nacional de episódios, ela tem que fazer. Não é mais. Mas a cooperativa é independente também, por isso que ela é uma cooperativa. Ela não é Eu sei que cooperativa, se for uma coisa da prefeitura, não é da prefeitura. Não, ela não é da prefeitura. Não é da prefeitura. A cooperativa opera independente e a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz: a prefeitura tem que dar condições de infraestrutura, de operação, manter as condições de treinamento em conjunto com as marcas, né, que é a parte do acordo setorial, com o varejo, que são os supermercados, e assim que está arquitetada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O atual administração está no poder há 2 anos e 3 meses. E nós já estamos preocupados com isso, estamos fazendo sim. Então, em breve, isso vai ser solucionado. Agora, esse problema se arrasta há mais de 5 anos. Então, é incabível, gente. Conceição é minha amiga. Mas isso não é uma... Né? A Política Nacional foi firmada em 24 de dezembro de 2010. Esse acordo já existe em 2010. O acordo setorial é 2015. E nós ainda estamos no projeto. Então, a gente precisa da celeridade. Não me interessa quem mas isso está sendo feito, ok. Isso precisa ser demonstrado. Essa é a história. Eu sei que essa cooperativa já mudou algumas vezes. Era aqui em cima, mudaram para talvez melhorar uma outra coisa. Um por vez, por favor. Um por vez. Só para finalizar esse assunto, para a gente poder avançar, que a gente vai fazer um pouco adiantado na hora, a administração pública é burocrática por si só. Vocês que estão na iniciativa privada, vocês não têm ideia da burocracia que é. O Luiz já esteve do outro lado e sabe o quanto burocrático é a administração pública. Uma licitação demora meses, gente. Então, assim, não é tão simples quanto vocês imaginam que estão na iniciativa privada, é para o poder público. É muito engessado. Então, a gente está planejando sim isso e não é de hoje. O poder público está preocupado com isso, já vem atuando há muito tempo. Então, isso vai sair, mas no tempo correto vai sair, dentro da legalidade. Então, assim, é fato, tudo bem, cobrar, vale a pena, mas não adianta criar soluções do dia para a noite, porque não vai existir. Agora vai sair isso tem certeza, o poder público está preocupado com isso. Né? Então, assim, é fato que em breve nós teremos uma solução definitiva para essa cooperativa. Vou falar agora como secretário do meio ambiente. E olha, está sendo desenvolvido um trabalho, está quase finalizado, para que a gente possa resolver tudo isso que você falou. Nós sabemos, todo mundo tem consciência. Eu gostaria, acho que finalize, se não tiver ninguém mais falar alguma coisa, eu gostaria de finalizar essa reunião. Obrigado a todos. Finalizada agora, que horas?